Senhor, meu Deus, meu Pai, elevo minha voz ao Senhor nesta noite, Senhor, para agradecer pelo dia, agradecer pelo nosso alimento, pelo trabalho, por estarmos com saúde e vencendo, meu Pai, vencendo cada batalha, vencendo cada luta no Senhor. E sem o Senhor, não iríamos conseguir. E o Senhor é a nossa força e a nossa alegria. Senhor, eu quero colocar esta live diante do Senhor, no teu altar, que o Senhor possa vir falar conosco grandemente através da vida da irmã Fabi. Que o Senhor cubra a tua filha neste momento com o sangue de Jesus. Que o Senhor cerque a casa dela, Senhor, com os anjos para proteger ela, meu Pai, de todo ataque espiritual, de todo dardo inflamado, meu Pai. Que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo visite a cada um dos irmãos que estão conectados nessa noite, os que vão entrar, e que o Senhor venha, Pai, fazer a tua obra nessa noite na nossa vida. Eu agradeço, certo da nossa vitória, meu Pai, em nome de Quando Jesus. chegaram à Amém. multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E o trouxe aos seus discípulos e eles não o puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu aquele demônio, o qual saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Depois, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: Por que nós não podemos expulsá-lo, Senhor? O que foi que houve, né? E Jesus responde a eles: Por causa da vossa pouca fé. Vou repetir: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão à força de oração e de jejum. Palavras do nosso bom Senhor Jesus, não é? Queridos, uma das definições mais interessantes que eu já vi a respeito do jejum, eu não lembro de quem é essa definição, mas a definição era de que o jejum é a forma que o nosso corpo tem de orar ao Senhor, né? Até o próprio Deus, quando ele se fez carne, ele jejuou. Após o seu batismo, a palavra diz que ele foi levado ao deserto e ele jejuou por um longo período. Então, essa definição de jejum, ela mexeu muito comigo. Depois eu vou procurar e passar para vocês de quem é essa definição. De que o jejum é a oração do nosso corpo, né? Nós oramos em espírito, como pede o Senhor, para que a gente o adore em espírito e em verdade. Mas quando nós fazemos um jejum, é o nosso corpo que está orando ao Senhor através desse jejum. É o reconhecimento de que nós somos fracos, porque a palavra de Deus diz que ele se fortalece em nossa fraqueza. E olha o conselho que o Senhor nos dá. Existem castas de demônios que só saem com oração e jejum. Você tem orado? Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem orado, mas não aquela oração de obrigação. Você tem orado diariamente, tirado um tempinho para conversar com o nosso Pai, assim como você tira um tempo para conversar com os outros irmãos? Você tem tirado aquele tempinho para conversar com o Pai, tem orado a Ele? E se o Espírito não te inspira, mas o próprio Senhor Jesus deixou um modelo de oração, você tem tirado um tempinho, tem olhado para o alto, colocado o teu joelho no chão e tem dito: Pai nosso que estás no céu? E o teu jejum de hoje? Como é que foi o teu jejum de hoje?
Você fez aquela cara de tristeza, ou você seguiu a recomendação bíblica de que a gente não pode demonstrar porque o jejum não é de você para o povo? A entrega desse jejum, nós não estamos entregando esse jejum uns aos outros, não. Nós estamos entregando esse jejum a Deus. Então nós não podemos fazer essa cara de tristeza para que os outros percebam que nós estamos jejuando. E será que com essa leitura inicial você entende o poder que tem o jejum? Não é mágico. Não existe nada de místico ou mágico no jejum. Mas ele é, por recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma condição para que a gente possa afastar de nós, da nossa vida, do nosso deserto, essas potestades. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta, é esse o termo que a Bíblia fala, não é contra a carne, ou seja, não é contra os homens, não é contra a OEM, não é contra o OH, não. A nossa luta, elas são com seres espirituais, elas são com as potestades e os Saúdo a todos com a principados. paz do Senhor. Confesso que estou nervosa, né? Porque eu gosto mais de ouvir, né? Tá na posição de ouvinte é melhor aprender e aprendendo, né? E aqui nessa live, onde tem tantas mulheres, né, de Deus e homens, pastor que entende bem da Bíblia, eu falei, ai meu Deus, dá vontade de fugir. Mas, ao mesmo tempo, eu olho e vejo o quanto Deus tem feito na minha vida, o quanto Deus tem operado, o quanto eu às vezes fico pensando assim, né? Nem sei se sou merecedora de tanto cuidado do Senhor para comigo, minha filha, né, aqui na minha casa. Detalhes, Deus é Deus de detalhes, coisas assim que a gente nem sabe, isso que a gente só imagina e Deus faz. Então, eu falei, não, alguma coisa eu tenho, né, para falar da parte de Deus para os irmãos. Alguma coisa, não posso ser ingrata a esse ponto de me darem a oportunidade, né? Eu falar isso, eu não sei falar, mas me usa da maneira que o Senhor quiser me usar, né? Eu sou muito difícil de entender. Eu li que escutei, na verdade, mais o livro de Neemias, coloquei a Bíblia em áudio para escutar, li alguma coisa, falei, Senhor, que eu possa entender para poder passar. Então, que o Senhor me use aqui da maneira que Ele quiser me usar, né? E o livro de Neemias é um dos mais bonitos da Bíblia, né? Ele praticamente conta a nossa história. Então, quem que foi Neemias? Neemias é filho de Acalias, né? E era copeiro do rei. E Neemias vivia uma vida de oração, ele tinha propósitos, assim como nós, né? Temos propósito na nossa vida. Neemias também tinha, né? Que era reconstruir o muro. E nós sabemos, né? O quanto é difícil reconstruir. Construir é mais fácil do que reconstruir. Só que Neemias, ele não foi fazer isso sozinho, não estava só no coração dele, né? Esse projeto também estava no coração de Deus. Então ele foi orar ao Senhor. Ele foi orar, pedindo ao Senhor, né? Estratégias, como que ele poderia fazer isso? Né? Neemias vivia uma vida de oração, assim como nós, né? Devemos viver a nossa vida em oração, em Deus, para que Deus venha, né, cumprir os projetos deles em nós, né, que nós possamos estar sempre diante da vontade do nosso Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o coração de cada um das irmãs, dos irmãos que está aqui presente, cada um tem um sonho, tem um projeto, né, e se a gente andar segundo a palavra do Senhor, segundo a vontade de Deus, Deus vai pelejar por nós
essa batalha, né? Essa peleja, né? O Senhor está conosco todos os momentos. Então, eu quero deixar aqui em Neemias 1:6, que diz assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, irmã, aqui diz, né, para nós, que nós possamos estar atentos à palavra do Senhor, né, que nossos ouvidos possam estar atento o que Deus quer falar comigo e com você, né? Porque muitas das vezes a gente fica só assim, Deus fala comigo, e Deus fala conosco todos os dias, através de um passarinho cantando, né? Através de uma criança, às vezes vem falar alguma coisa para nós e a gente não presta atenção, a gente deixa passar, né? Depois a gente vai chorar, Senhor, fala comigo, né? E o Senhor está ali falando conosco, né? E Neemias, ele, como os irmãos sabem, ele reconstruiu o muro em 52 dias, mas 52 dias de muita luta, porque surgiram os inimigos, né? De todos os lados, para tentar impedir que Neemias fizesse essa grande obra. Mas Neemias estava ali em oração, pedindo ao Senhor estratégia, né? Ele foi um dos maiores exemplos de líderes que a Bíblia cita, né? Um dos maiores exemplos de liderança, né? Ele teve estratégia para poder construir reerguer o muro, né? E a oração, né? Ele não deixou de orar, de clamar ao Senhor, né? Para que o Senhor ficasse ali do lado dele, para que o Senhor guerreasse com ele também, né? E durante esses 52 dias, houve muita falação, muita gente falando, e Neemias ali firme, né? Forte, né? E assim nós possamos também ter na nossa vida, né? Às vezes a gente está, a maioria aqui está no deserto, e às vezes por nada, né, irmãs? Por nada a gente quer reclamar, quer murmurar, e a gente esquece de ver o que Deus tem feito, né? Deus tem trabalhado fielmente ao nosso favor, né? E às vezes por nada a gente fica triste, murmura, reclama, e Deus ali cuidando de nós, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos filhos, né? Nos dando estratégia, e estão sempre na direção do Senhor. Assim como Neemias, né? Neemias também, aqui no capítulo 4 e o versículo 13, ele aqui pede também, né? Pelas famílias. Eu vou ler aqui. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pela sua família com suas espadas, e com as suas lanças, e com seus arcos. Vou ler o 14 também. E olhei e levantei-me, e disse-me aos nobres e aos magistrados, e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, e vossas mulheres, e vossas casas, né? Que nós possamos estar, né, irmã, assim, sempre lutando pela nossa família, porque a família está no coração de Deus, é projeto do Senhor, a família. Então, que nós possamos sempre estar ali em oração, né, buscando por cada um da nossa família. Sabemos que muitas das vezes a gente, né, até fala assim, ai meu Deus, eu estou orando há tanto tempo e nada acontece, mas tudo é no tempo do Senhor,
O Senhor tem o tempo determinado para cada um de nós aqui, né? E cada dia que a gente passa nesse deserto é um dia de aprendizado a mais, né? Por mais dolorido e sofrido que seja, cada um tem certeza que está aprendendo alguma coisa da parte do Senhor, né? Ninguém vai sair daqui sem nenhum aprendizado, né? Graças a Deus que Deus está aqui conosco, Deus tem pelejado por nós, né? Que nós possamos ser como Neemias, né? Possamos ter estratégia, pedir ao Senhor estratégia, que nós possamos orar, né? A Bíblia diz orar sem cessar, né? Em todo tempo em oração, e que nós possamos agradecer mais ao Senhor por tudo que Ele tem feito e vai fazer ainda na nossa vida, né? Eu posso dizer que eu já vivo o milagre do Senhor, né? Eu vejo o quanto o Senhor vem reconstruir na minha vida pessoal diante de Deus, né? Às vezes a gente tinha tanta dificuldade até às vezes de pedir perdão, de abraçar, né, alguém, e Deus com a sua infinita misericórdia vai nos ensinando, né? A gente vai reconstruindo a nossa vida, primeiramente nós, né? Porque se a gente não estiver bem conosco mesmo, com a gente mesmo, nada adianta. Então, a mudança tem que partir de mim. E todos os dias eu peço para o Senhor, para que o Senhor me mostre ainda onde eu continuo errando, né? Para que eu venha me consertar todos os dias, né? E fazer sempre a vontade do Senhor. Claro que às vezes a gente escapa, fala alguma coisa que não deve, mas logo a gente pede perdão ao Senhor, volta atrás, né? Pede para o Senhor nos dar estratégia, sabedoria para saber caminhar nesse deserto que sabemos que não é fácil, né? Mas quando a gente para pensar também no que Deus vem fazendo na nossa vida, a gente até esquece que está no deserto e começa a agradecer ao Senhor, né? Hoje mesmo eu quero agradecer aqui, porque eu fui fazer uma avaliação e para a honra e glória do Senhor eu passei, e quando tiver tudo terminado, eu quero contar meu testemunho por completo aqui, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui essas palavras, espero que o Espírito Santo fale melhor no coração de cada um, e peço que o pastor me ajude um pouquinho a falar sobre Neemias, porque é um livro muito lindo, e é isso que eu quero dizer, falar como base, né? Que a gente possa sempre estar em oração, né? Que nós possamos sempre buscar ao Senhor em oração, buscar estratégia, sabedoria e colocar tudo diante de Deus. Em vez da gente ir reclamar por um amigo, dobra o joelho e vamos falar com o Senhor, né? Tudo que se passa com a gente. É bom falar com o amigo, é bom, mas às vezes é bom a gente falar direto com ele, né? Porque vem um alívio para a alma, vem uma paz depois dentro da gente. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu que agradeço, irmã Fabi, por ter nos proposto essa reflexão no livro de Neemias, e é uma verdade que você acabou de dizer. Nós temos livre acesso ao nosso bom Deus, né? Com o advento da vinda do Senhor Jesus e com o seu sacrifício, a palavra diz que aquele véu que nos separava, ele foi rasgado. Então nós temos acesso a esse Senhor maravilhoso que nos conhece desde o ventre das nossas mães, para assim diante dele orar, jejuar, fazer as nossas petições e, acima de tudo, fazer os nossos agradecimentos. O livro do qual nossa irmã nos falou nesse começo de noite, ele começa por Neemias orando e jejuando, né? Olha só que coisa interessante. Neemias, ele não pede aprovação para uma estratégia que ele criou, queridos. Neemias, ele ora e ele jejua e ele pede a Deus, quando ele fica sabendo da situação
que se encontrava a Jerusalém. Então ele começa a jejuar e começa a orar ao Senhor. E a palavra diz que ele faz isso em prantos. É em prantos que ele faz isso. E o Senhor fala com ele e dá a ele o direcionamento. Quantas e quantas vezes nós não nos encontramos em um momento delicado em que a gente diz assim, eu não sei o que fazer. A gente entra em contato com o irmão, com a irmã, com o pastor, com a pastora e diz, pastora, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Eu estou num momento tão delicado, eu estou com uma tristeza tão grande, porque a tristeza de Neemias era pelo seu lar, né? Era de onde ele tinha vindo, era da sua raiz. E quantas vezes a memória do que foi o nosso lar, antes do nosso deserto, nos traz esse momento de angústia. Já pararam para ver isso, queridos? Vocês já imaginaram, já lembraram de dizer assim, poxa, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, uma tarde de sábado como essa, na minha casa, com meu esposo, a gente estava aqui, às vezes assistindo um futebol, eu limpando aqui, ou ele fazendo isso, ou eu reclamando, ou ele brincando com as crianças, ou a gente fazendo planos. Quantas e quantas vezes a gente não para lembrar de dizer, poxa, um sábado desse, eu estou lembrando do que eu estava fazendo com a minha esposa há 4, 5 anos atrás, né? Então você acaba dizendo, poxa, que realidade é essa? Da onde eu vim, da minha raiz? Que situação é essa? E você diz assim, mas o que eu vou fazer? E a gente acaba se tornando refém. E por muitas situações, queridos, as pessoas perdem um pouco do propósito. Não é difícil as pessoas entrarem em contato conosco e dizerem assim, pastor, a minha vida perdeu o sentido. Eu não consigo mais encontrar valor nem graça, né? É nesse momento de angústia, de tristeza, que Neemias ora, jejua e pede ao Senhor, e clama ao Senhor, e pede a princípio para ser ouvido. Ele pede para ser ouvido, ele falou, Senhor, ouve o teu servo, ouve o teu servo. Na semana passada, a irmã Neta falou sobre outro personagem, Esdras, que teve a incumbência de reconstruir o templo. E a irmã Neta lembrava que antes de reconstruir o templo, ou seja, o que estava por fora, aquilo que as pessoas enxergam, ele reconstruiu o altar. O altar é aquilo que nós temos de mais íntimo, é aquilo que está no nosso âmago. O altar do Senhor é você, você é templo e morada do Santo Espírito de Deus. Por isso a gente costuma dizer que nós não somos um canal de restauração de relacionamento. Nós somos um canal de restauração da casa. E quem é a casa? É você. O teu relacionamento, ele vem depois que você estiver bem. Porque, queridos e queridas, se você não estiver bem, se você não tiver restaurado a tua relação com aquele que te criou, vai ficar muito complicado você restaurar o teu relacionamento com o teu cônjuge. Hoje nós vemos um personagem que teve uma outra missão. Já não era a reconstrução do templo ou do altar, mas sim daquilo que rodeava a cidade. Porque a incumbência dada a Neemias era reconstruir o muro e as entradas da cidade. E aquela época, queridos, isso era a expressão da segurança de uma cidade. A irmã Fabi falou algo muito interessante, né? Quando ela fala sobre reconstrução. Nós temos a oportunidade de construir, como nós tivemos algum tempo atrás, essa vida, essa família, porque antes de ser, ou depois de ser, perdão, um projeto de Deus, é um sonho nosso. Todo mundo que quer casar, não quer casar para fazer um experimento. Todo mundo que quer casar para construir uma família, para ter um lar, para sair e ter para onde voltar, para ter alguém para poder compartilhar as alegrias e as tristezas. É isso que nós queremos. Todos nós que estamos aqui, quando tomamos essa decisão lá algum tempo atrás, a expectativa era essa, não era outra. Por alguma razão, que para alguns já está de fácil compreensão, para outros ainda precisa ser clareado,
essa construção, ela teve uma estagnação, ela deu uma parada. E nessa parada, o Senhor permite que a gente esteja aqui, dois falando sobre reconstruir, sobre reconstrução. E irmã Fabi chamou atenção nesse propósito de Neemias de reconstrução dos muros, que a estratégia não foi dele, que ele segue a estratégia de Deus. Queridos e amados, amados do Senhor Jesus, por vezes nós queremos criar estratégias da nossa mente, do nosso coração. Por vezes nós queremos agir com a força dos nossos braços. Por vezes nós queremos imitar, às vezes, o testemunho de um irmão ou de uma irmã. Você já parou nas suas orações e perguntou qual é a estratégia que o Senhor tem para você, para te ajudar na reconstrução do seu lar, na reconstrução do teu relacionamento? Mas, a princípio, você já parou na tua oração para perguntar a Ele qual é a estratégia que você precisa usar para você reconstruir o teu relacionamento com Ele a princípio? Você já perguntou? Você continua usando as tuas estratégias? Sabe, queridos, às vezes a gente acompanha, assim, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas histórias, e por vezes você fica como um espectador de um evento, já sabendo o que vai acontecer. Por quê? Porque você orienta, você diz, olha, a palavra recomenda que se faça assim, que se tome tal atitude, que essa é a postura, mas o ser humano, ele teima em agir, em ir pelas suas próprias estratégias, em colocar a mão ali no meio, e a gente sabe o resultado e acaba tendo aquele resultado, e a gente fica se perguntando, ó Senhor, fala mais forte, que o teu Santo Espírito incomode mais essa mulher, incomode mais esse homem, a ponto de ele ouvir e ter dependência de ti, a ponto dele chegar e dizer assim, tudo que eu tentei hoje, da forma que eu tentei, da forma que eu venho fazendo há 2, 3, 4, 5 anos, dá o mesmo resultado, mas eu continuo insistindo em fazer da mesma forma. É aquela receita que a gente faz ali de um pudim de leite, só que a gente põe uma goiaba no meio e quer que o pudim saia com gosto de morango. E não vai sair, queridos. E não vai sair. Você não pode produzir resultados diferentes usando estratégias que não deram certo. E nós precisamos tratar disso e falar sobre isso agora, antes do Senhor restaurar, te tirar do deserto, restaurar o teu relacionamento, primeiro com Deus e segundo com o teu cônjuge. Por quê? Porque essa é a condição mais importante no pós-deserto. Quantas e quantas pessoas a gente não vê em que o relacionamento vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque aquele casal não estava preparado para isso. Porque toda vez que o relacionamento, que Deus abre ali uma portinha, em que o cônjuge volta, a pessoa volta a usar daquela mesma estratégia. E qual vai ser o resultado? Neemias orou, jejuou, tinha a incumbência de uma reconstrução de algo que era muito importante, que era o que circundava a cidade, mas ele pede ao Senhor, ele pede a estratégia ao Senhor. E sabe de uma coisa, queridos? Neemias, no seu intento, ele enfrentou grandes dificuldades, como disse a irmã Fabi. E são as dificuldades que nós enfrentamos hoje em dia. E a palavra diz que Neemias encontrou dificuldades não só com aqueles que não faziam parte do seu povo, mas dentro do próprio povo de Judá, Neemias encontrou dificuldade. Quantas dificuldades você não tem enfrentado na sua luta de reconstruir o teu relacionamento com Deus e com teu cônjuge? Quantas e quantas vezes a sociedade não olha para você e diz assim, tu ainda está nessa história ainda? É tão nova, tão bonita, toca a tua vida, esquece disso. Quantas e quantas vezes pessoas de dentro do teu povo, da tua família, às vezes da família dele ou dela, que eram tão próximos, chega para você e diz assim, larga disso,
toca a tua vida. Neemias não deu ouvido, nem àqueles que não eram do seu povo, e nem àqueles que eram de Judá, porque ele tinha um propósito, e esse propósito recebeu um direcionamento e uma estratégia divina. Nós começamos essa noite, nessa live, fazendo a leitura do Evangelho em Mateus, quando o Senhor nos alerta e diz assim: povo de pouca fé, porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês sabem que um grão de mostarda é minúsculo, é bem pequenininho. Essa fé de vocês, se for do tamanho desse grãozinho de mostarda, ela será suficiente para você olhar para uma montanha e dizer: montanha, saia desse lugar, sai daí, vem para cá, e irá acontecer. E nós vimos que os seguidores do Senhor perguntaram: Senhor, mas por que eu não consegui vencer aquele demônio que estava naquele garoto? E ele vai dizer: porque essa casta, porque existem tipos que só saem com jejum e com oração. E sabe outra coisa interessante que a irmã Fabi nos falou essa noite? Quando ela falou assim: eu tenho me aproximado tanto do Senhor que às vezes eu não percebo que estou no deserto. Eu já ouvi isso também da irmã Sulamita, quando ela falou que quando ela voltou os olhos dela para o Senhor, ela não colocou mais o peso nos ombros do deserto que a irmã Sulamita também está, por conta da sua família, do seu cônjuge. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir a doutrina sã, a doutrina saudável, a doutrina que diz que se você se humilhar diante do Senhor, reconhecer a sua pequenez, a sua necessidade, que Ele vai derramar sobre a tua vida, que Ele vai colocar sobre você, sobre a tua casa, um direcionamento, para te tirar daqueles momentos em que você diz assim: eu não sei o que fazer. Ele vai te apontar um rumo, porque Ele é a bússola da qual nós deveríamos sempre consultar, como fez Neemias. Nós ouvimos hoje aqui nessa palavra tão simples de que as estratégias humanas são falíveis, mas as estratégias divinas colocadas em nosso coração quando nós pedimos, queridos, ela acontece, porque Deus não mente. E Ele não iria fazer uma promessa como Ele fez a seu povo que Ele não fosse cumprir. Nós só temos um que faz esse caminho entre nós e o nosso Pai. Ele mesmo disse assim, queridos: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Todas as vezes que você disser assim: eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei que atitude tomar, eu não sei para onde seguir, ouça a voz dele que ele vai te dizer: eu sou o caminho. Pastor, eu não sei mais em quem acreditar, porque uma pessoa fala isso, outra pessoa fala aquilo. Às vezes meu marido vem aqui com a história, depois ele liga e tem outra, ele tem um comportamento diferente. Aí você vai ouvir: eu sou a verdade. E de repente você está assim: pastor, minha vida perdeu o sentido. Eu não sei mais o que fazer. Você tinha colocado o seu marido no lugar de Deus, né? Aí Deus vai te dizer: eu sou a vida. Ouça o que ele tem para te dizer. Nem sempre o que o Senhor vai te dizer vai te dar prazer, vai ser aprazível a você. Mas tem uma coisa boa nisso tudo, por mais que você não se alegre com o que ele diz. Porque a palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. Se ele diz isso, por mais que a gente não compreenda no momento, a gente tem que chegar e dizer assim: poxa, Senhor, eu não compreendo agora, não estou entendendo, mas eu confio. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé no que o Senhor está me dizendo, Senhor, e eu vou esperar. Eu vou esperar porque o Senhor colocou a companhia que eu mais precisava. Não foi de eu chamar quando eu preciso, não. O Senhor colocou em mim. Eu só preciso entender através da tua palavra, através de uma live tão simples como essa,
com a mensagem tão bonita como trouxe a nossa irmã Fabiana, de que eu preciso me relacionar com o teu Santo Espírito. Eu preciso falar com ele. Porque a tua palavra diz que a partir do momento em que eu reconheci o teu Filho como o Senhor da minha vida, como meu único Salvador, em mim habita o teu Espírito. Olha que coisa boa. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui, a oração que eu faço de manhã. Todos os dias que eu faço de manhã. Quando eu abro os meus olhos, antes de eu me levantar, abrir os meus olhos é a primeira oração que eu faço. Eu dou bom dia ao Espírito que em mim habita. E eu digo a ele, que seja feita hoje a tua vontade e não a minha. Amém, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que nessa noite fomos alimentados, Senhor. Fomos orientados, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, continua agindo, Senhor, nas nossas vidas, Pai, agindo em cada pessoa que está aqui, ouvindo, Senhor, da tua voz, Pai amado. Toca cada vida, Senhor Jesus, abre o entendimento, Senhor. Abre os ouvidos espirituais, abre os olhos, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, a realidade, Pai. Como disse a tua palavra, que a nossa luta não é contra a carne, Pai, mas é contra a potestade, Senhor Jesus, que nós possamos aprender a guerrear no mundo espiritual, aprender, Senhor Jesus, que a oração é uma arma, é um relacionamento que nós temos contigo, Pai. Que a cada dia nós possamos, Senhor Jesus, ser fortalecidos, Pai, pela oração, pela tua palavra, Pai. Ser libertos, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não provém de ti, Pai, na área sentimental, na área financeira, Pai. Vai agindo nas nossas vidas, Pai, vai dando direcionamento, Senhor Jesus. Vai nos guiando, Senhor, através do caminho em que tu queres que nós andemos, Pai. Que apesar de estarmos passando pelo deserto, Senhor, nós sintamos a tua presença, Pai, nós possamos escutar a tua voz a nos guiar, Senhor Jesus. Que nós não venhamos a nos sentir sozinhos, abandonados, Pai, porque nós temos ouvido da tua voz, Senhor, e temos aprendido de ti, Pai. Então, que a cada dia, Senhor Jesus, nós sejamos fortalecidos por ti, Pai, pelo teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja presente, Pai, no meio das nossas famílias, Senhor, que haja acordo, que haja diálogo, Senhor, que haja restauração, Pai. Que a cada dia, Senhor Jesus, nós possamos nos aproximar mais e mais de Ti, Pai, e ser guiados, Senhor, pela Tua voz suave, Senhor Jesus. Mas que quando o Senhor precisar também, Senhor, usar de uma voz mais severa, Pai, nós estejamos prontos a ouvir, Senhor, e a obedecer, Pai. Porque cremos que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, Pai, e nós nos rendemos a esse mover, a esse trabalho, Senhor Jesus, que Tu estás fazendo, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que haja diferença, Pai. Que a partir de hoje, Senhor Jesus, nós saibamos, nós tenhamos certeza, Senhor, que o Senhor está trabalhando e que o Senhor está movendo por nós. Como disse a tua palavra, Senhor, apesar de nós não entendermos, por causa das circunstâncias, Senhor Jesus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Ó Senhor, nos ensina essa palavra, Pai. Nos ensina que há tempo para tudo, Senhor Jesus. E que ainda que as circunstâncias estejam contrárias, Senhor Jesus, o melhor do Senhor vai vir para a nossa vida. A paz do Senhor vai vir para a nossa vida, Pai. É nisso que nós cremos, Pai. E por isso eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.